sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Eu vou dar outra oportunidade para vocês, para nós não morrer com essa vergonha, tá bom? 1, 2, 3. Os filhos de Israel partiram, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acamparam. Amém? Melhor o final do que o começo, né? Amém. Terminaram bem. Pode sentar glorificando ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje num tema caminhando e crescendo sobre o cuidado de Deus. Caminhando, pode colocar lá para mim, Amanda. E crescendo sobre o cuidado de Deus. Para nós caminharmos com Deus, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para nós caminharmos com Deus, é preciso tomar algumas decisões. Para nós caminharmos com Deus, é necessário tomarmos algumas decisões. Não tem como caminhar com Deus que nós servimos de qualquer forma ou de qualquer maneira. E hoje é uma palavra poderosa para os nossos corações, porque quando a gente caminha com Deus, a gente não só caminha, mas a gente cresce sobre o cuidado dele. E não tem algo, irmãos, mais maravilhoso do que estarmos caminhando com o Senhor, o Todo-Poderoso, porque quem caminha com Ele, cresce. Quem caminha com Ele é cuidado. Quem caminha com Ele é abençoado. Amém? Não é uma simples companhia. É alguém que vai fazer diferença na nossa vida. Então, para nós caminharmos com Deus, como nós sabemos que temos que tomar algumas decisões, e eu quero falar algumas decisões que para você e eu caminharmos com Deus, precisamos tomar. A primeira decisão que nós precisamos tomar, irmãos, quando nós decidimos caminhar com Deus, é que nós precisamos estar disposto a deixar lugares. Eu vou repetir. Para nós decidirmos caminhar com o Senhor, primeira coisa, temos que decidir deixar alguns lugares. Não tem como, irmãos, a gente iniciar uma caminhada com Cristo permanecendo em alguns lugares que outrora nós participávamos. Coloca rapidinho para mim em Salmos primeiro. Em Salmos primeiro, irmãos, aqui está uma chave muito importante e poderosa. No Salmos 1, versículo 1, aonde o Senhor, Ele aconselha o cristão. Eu e você que decidimos caminhar com Ele, Ele dá alguns conselhos. E Ele diz, olha, feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um ímpio? Entenda isso comigo. O ímpio, irmãos, não é aquela pessoa que ainda não é cristão. Não é aquela pessoa que ainda não conheceu a palavra. O ímpio é aquele que conhece a Bíblia, aquele que tem conhecimento do que é certo, do que é errado, e ele não segue. Isso é um ímpio. E aqui diz que feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. De pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem, não seguem a palavra.
se eu e você cristão, nós devemos ouvir conselhos de cristãos, de homens e mulheres de Deus. E aqui está dizendo, olha, se você não ouvir conselho de ímpio, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. E aí continua a palavra dizendo, nem se detém no caminho de pecadores. Porque às vezes, irmãos, tem cristãos que estão na igreja, mas além dele estar na igreja, ele ainda continua no caminho de pecadores. Não significa, entenda isso, não significa que depois que você vira cristão, depois que você entrega a sua vida para Cristo e recebe Ele como único e suficiente Salvador da tua alma, que você não vai mais na casa dos seus familiares que não é crente, que você não vai ter mais amigos que não é crente. Não é isso que significa andar no caminho de pecadores. Quando a Bíblia diz andar no caminho de pecadores, é você estar envolvido e caminhando constantemente com pessoas pecadoras. Existe um ditado que diz, me diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Vocês concordam com esse ditado ou não? Sim ou não? E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Bem-aventurado o que não ouve, não anda nos conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho de pecadores. Que você não anda com pecadores. Por quê? Porque a tendência de nós cristãos que estamos caminhando, as pessoas que estão do nosso lado, às vezes está bebendo, a pessoa que está do nosso lado está fumando, a pessoa que está do nosso lado trai a mulher, trai o marido. Se você anda com essas pessoas, a tendência sua é fazer as mesmas coisas. E por isso que a palavra diz que não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, é abençoado, é bem-aventurado quem não ouve conselho de ímpio, não detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa que tem muitos funcionários. E aí você escolhe estar com escarnecedores. Pessoas que não creem em Deus, que é ateu, não teme a Deus, não reconhece Deus na sua grandeza. Fala mal da tua igreja, fala mal de cristão, fala mal dos crentes, fala mal dos pastores. Pessoas escarnecedoras. E esse é um conselho do Senhor para mim e para você. Então essa é a primeira decisão daquele que decide caminhar com o Senhor, é não frequentar esses tipos de lugares. Você vai ter que deixar esses lugares, porque esses lugares não vai te edificar. E o poder da influência, irmãos, é muito grande. Eu já falei algumas vezes e vou dar um outro exemplo. Na época do JBS, a gente sempre fazia um churrasco. Os supervisores que faziam churrasco para os funcionários. E o coordenador, o José Carlos, ele entendia muito de carne, de tempero. Só que ele usava cerveja para temperar a carne, usava vinho tinto, branco, uns trens lá. E uma das vezes, estava lá eu, um outro rapaz cristão, o José Carlos e um outro que não era cristão. E aí nós manteou ali alcatra com maminha, cupim, e tinha uma outra carne que eu não estou lembrado agora. Aí temperou tudo, carne para 500 funcionários. E aí sobrou um pouquinho daquele vinho. E ele pegou um pouquinho, pôs um pouquinho para o outro rapaz que não era crente, pôs um pouquinho para o outro que era crente. E os três bebeu e ele falou, Fabiano, experimenta um pouquinho, toma um golinho. Eu falei, não, irmão, obrigado, Deus abençoe. Só que eu vendo eles beber, o meu homem carnal sentiu o desejo de beber um pouquinho. Porque eu estou vendo o quê? Eles beber, que eu estou do lado deles. O outro, que era cristão de uma igreja aí, bebeu.
Eu não vou entrar nesse âmbito de que a Bíblia fala sobre a bebida, é uma outra hora eu quero ministrar sobre isso, mas o ponto que eu quero dizer, irmãos, que o lugar que você está, você é influenciado. Você anda sempre com pessoas da sua família que bebe, daqui a pouco você está bebendo também. Sim ou não? Então, deixa eu correr aqui. Para termos uma caminhada com o Senhor, nós temos que deixar lugares, e às vezes vamos ter que deixar pessoas que não nos influenciam. Eu acredito que todo mundo aqui que entregou a sua vida ao Senhor, ele teve que deixar lugares, porque senão não conseguia a caminhada. A segunda coisa que precisamos deixar são hábitos e culturas. Cada um vem de uma família, alguns têm hábitos e culturas. Culturas que você vive, faz e às vezes nem sabe porque você faz aquilo. É igual a história lá que eu já contei umas 10 vezes aqui do peixe, da mãe lá que cortava a cabeça e o rabo do peixe para colocar na frigideira para fritar. A moça chega na mãe e diz: mãe, por que corta a cabeça e o rabo do peixe para fritar? Ué, filho, eu não sei não, minha mãe que ensinou. Aí a moça vai lá então na avó e pergunta: vó, por que corta a cabeça e o rabo do peixe para fritar? Aí a avó: ué, filho, eu não sei também não, minha mãe que ensinou. Aí quando vai lá na bisavó, ela diz o quê? Não, é porque a minha frigideira era pequenininha, não cabia o peixe inteiro, e eu arrancava a cabeça e o rabo. Você está entendendo, irmão? Muitos fazem as coisas, mas não sabem por que faz. Não procura entender daquilo. E às vezes, aí a gente tem que fazer o quê? Deixar alguns hábitos que a gente tinha antes. Culturas. E infelizmente ainda eu vejo que tem muitos cristãos que são supersticiosos. Se um chinelo havaiano virar de cabeça para baixo, chega a pular, porque senão vai morrer alguém. Não é assim? Morrer a mãe? Quando você tem uma visita incomodando, que põe a vassoura atrás da porta. Irmão, quanta coisa que nós ainda cristãos é supersticioso. E faz as coisas que ensinaram lá atrás, que não tem nada a ver. Galinha na quaresma não bota. Quantos aqui falam isso? Confessa seu pecado diante de Deus? Não, galinha na... Eu mudei para o sítio, eu falei, eu preciso entender isso aí, não pode ser um negócio desse. Galinha na quaresma não bota. Não tem nada a ver com a quaresma, irmãos. É porque é a época da galinha trocar as penas. E ela não consegue ter nutrientes suficientes para trocar as penas e gerar o ovo. Aí ela fica um período de troca de pena até ela recuperar. Aí ela volta para a normalidade dela. Mas aí nós é o quê? Cheio de culturas e hábitos. E nós não procuramos entender, mas tem que deixar essas coisinhas para seguir a Cristo. Tem que deixar o carnaval, tem que deixar festa junina. Tem um monte de crente que até hoje não sabe o que é festa junina. Todo mundo aqui sabe que João Batista cortaram a cabeça dele. Festa junina é uma festa para João Batista. E aí a festa junina vai depois do período da ressurreição de Cristo. Ou um pouco antes, não sei. Mas eles ficam comemorando o sacrifício de Jesus. Que Jesus morreu. Crucificaram aquele povão fazendo aquela festa, ainda bem, morreu esse tal de
E ainda tem cristão que participa de festa junina, onde a adoração é para João Batista. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus não aceita outros deuses. Terceiro, a gente temos que deixar amigos para seguir Jesus. Tem que deixar amigos. Infelizmente, irmãos, tem amigos que mesmo ele não sendo cristão e você se tornando um, vai ser amigo, continuar amigo, companheiro. Mas tem amigos que agora ele vai olhar para você, virou crentinho agora, né? Agora você não bebe mais porque você é crentinho, não é? A gente chama você para uma festa, já não vem mais. Ele vai ficar te zombando, ele vai ficar te incomodando, e você vai ver que não tem mais importância e valor estar perto dele. Ele não te edifica, ele não te fortalece, ele não está sendo bênção na sua vida, e acaba que você tem que deixar. E a verdade, irmãos, por que as pessoas vêm para Cristo? Ele deixa os vícios, ele deixa as más companhias e tudo mais. Por que ele deixa? Porque ele teve um encontro real com Jesus, e quem muda é o Espírito Santo de Deus. Ele não mudou porque ele veio para a igreja, ele não mudou porque agora ele é crente, ele mudou porque de alguma forma o Espírito Santo tocou nele, e ele deita hoje fazendo e acorda amanhã e fala: eu não vou fazer mais. É o Espírito Santo. Porque ninguém muda ninguém. Eu falo, irmãos, que o marido ama a esposa ama o marido, e mesmo um amando o outro não consegue mudar o outro. Sim ou não? Sim ou não? Você ama seu marido e não consegue mudar ele. Ele te ama e ele não consegue te mudar, e vice-versa. Imagine a pessoa chegar aqui e vai decidir mudar sozinho. Jamais. Ela é mudada através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, vamos ter que deixar amigos. E por último, para nós caminhar com o Senhor, nós vamos ter que deixar outros deuses. Outros deuses. Que aí entra, como eu disse, quantas pessoas que dizem assim, você pergunta, você é de qual religião? E ele diz o quê? Eu sou católico. Aí você fala, mas você vai quantas vezes na semana na igreja? Não, eu não vou não. Qual foi a última vez que você foi na igreja? Rapaz, tem uns 12 anos, 10 anos. Sim ou não? Muitos dizem que é católico porque os pais diziam e porque os pais eram. Um exemplo estou usando de religião. Mas é porque já veio lá de trás. E aí tem pessoas, e eu achei, quando eu cheguei aqui, Paranaíba e aqui Cacilândia, irmãos, eu nunca vi um lugar tão, que as pessoas são idólatras a Aparecida. E aí o povo ainda mistura Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus, mãe de Deus. Parece que eu nunca vi escrito Aparecida na Bíblia. Tem a Maria. Maria, mãe de Jesus. Que foi agraciada, uma mulher valorosa, escolhida dentre muitas, mas ela foi apenas um instrumento para gerar o Filho de Deus. Ela não é digna de adoração. Só o nosso Senhor Jesus. Só Ele que é digno. Ela foi um instrumento. Pedro, Tiago, João foram apóstolos, instrumentos. Mas só Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só Jesus morreu naquela cruz do Calvário para salvar eu e você. Só Ele. E aí Ele autoriza nós oferecer louvor e adoração apenas ao Espírito Santo, que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele volta para o Pai e diz o quê? Eu vou, mas para vocês não ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Amém? Aí as pessoas falam, não, mas eu adoro esse Deus,
Porque Ele intermedia minhas orações. O único intermediário chama-se Espírito Santo. Amém? Não tem, irmãos, não tem. Pode procurar na Bíblia, não tem nenhum lugar que manda adorar outros deuses. E aí então, para você caminhar com o Senhor, você precisa deixar também os deuses. Então, recapitulando ali, primeiro, nós precisamos deixar lugares, repita comigo, deixar lugares, hábitos e culturas, deixar amigos e deixar outros deuses. Aí dessa forma agora então, você está preparado para ter uma caminhada crescendo sobre o cuidado de Deus. Você pode glorificar o Senhor? E vamos lá, agora eu quero falar 3 bênçãos de Deus para quem caminha com Deus, para quem caminha com o Senhor. Quem cresce sob os cuidados de Deus, a primeira coisa que ele encontra, proteção. Repita comigo, proteção. Nós vemos aqui pelo texto, Jesus, ou melhor, Deus, cuidando do povo que ele tira lá do Egito. O primeiro versículo diz aqui, no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobria, diga comigo, nuvem. Cobria o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, diga comigo, fogo, até amanhã. Aquele povo que deixou o Egito, que deixou o mundo, agora, eles decidiram caminhar em obediência ao Senhor. Aqui, eles já deixaram o lugar, que era o Egito, vem lutando para deixar as culturas, deixaram amigos, deixaram outros deuses lá no Egito e começa uma caminhada com Deus. E nessa caminhada com Deus, o que Deus fez? Deus aqui envia proteção para aquele povo. Deus aqui, ele manda uma nuvem durante o dia, que nós sabemos que o deserto é lugar quente, tem lugar que chega a 50, 60 graus durante o dia, e à noite é muito frio. E agora Deus faz o quê? Diga comigo, envia proteção. Não, mas diga com fé, envia proteção. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem que tampava o sol. Nós estamos vivendo um tempo de sol terrível, sim ou não, irmãos? Quem trabalha durante o sol, ou melhor, no sol, tem sofrido um bocado. E não tem nada melhor quando você está trabalhando no solão, uma nuvem entra na frente do sol. Sim ou não? Quando você está com uma enxada, naquele sol terrível, e que uma nuvem entra lá, o crente chega a dar um glória a Deus. Oh Senhor, glória a Deus. Fica paradinho aí, nuvem. Não precisa estar nem com uma enxada, só de você estar andando na rua. E Deus aqui então manda aquela nuvem com 2 propósitos: proteção e direção. O povo aqui, eles estavam, o tabernáculo, as tendas, todo mundo parado, porque a nuvem parou para proteger, e aí eles ficavam alerta. Diga comigo, o crente tem que ficar alerta. Por que eles tinham que ficar alerta? Porque de repente a nuvem começava a movimentar, ou seja, Deus começava a dar direção para o povo. A nuvem começava a movimentar, um olhava para o outro e dizia, a nuvem começou a caminhar, vamos juntar as tendas e vamos caminhar, Deus está dando a direção. Então, a primeira bênção que Deus derrama sobre a vida daquele que caminha com Ele, o primeiro cuidado de Deus é a proteção. E aí, o Senhor protegia eles e direcionava. Quando chegava a noite, aquela nuvem
Nuvem dá para ver de noite? Sim ou não? Nuvem aquece de noite? Dá direção de noite? Aí chegava a noite, a Bíblia fala que aquela nuvem era como se fosse uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo agora, ela esquentava o povo por conta do frio. Proteção. De dia a nuvem para cobrir o sol, à noite a coluna de fogo para aquecer o povo. Este é a primeira coisa que o Senhor quer fazer com você que caminha com Ele. Ele quer te proteger. Ele quer te proteger de dia, Ele quer te proteger de noite, Ele quer cuidar da sua vida. Se você não tem vivido uma caminhada com o Senhor, se você não tem deixado coisas para caminhar apenas com Ele, decida hoje tomar a decisão de deixar tudo aquilo que te impede e vamos nessa caminhada com Ele, aonde Ele protege você de dia e de noite, aonde Ele protege o teu marido, aonde Ele protege os teus filhos, aonde Ele protege a tua esposa, aonde Ele está cuidando dos teus bens, aonde Ele está cuidando dos seus filhos longe, aonde está cuidando do teu marido longe. Independente de onde alguém estiver, Ele vai estar protegendo de dia e de noite. Você pode glorificar o Senhor? Proteção. Eu observo, irmãos, que às vezes a gente não consegue mensurar, a gente não consegue visualizar quão grande é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. São poucos que conseguem ter esse discernimento e vendo o mover, o agir de Deus. Quem caminha com o Senhor também, irmãos, ele alcança orientação. Orientação. Como eu disse, a nuvem servia para direcionar e para proteger. Então a segunda direcionamento de Deus que a gente consegue aqui é a orientação para a vida. Quem caminha com Cristo cresce sobre o cuidado de Deus e tem orientação para a vida. Irmãos, não era só proteção que a nuvem dava, mas também dava orientação. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia e acompanhava. Em toda a nossa caminhada, irmão, nós precisamos de orientação de Deus. Caminhe com Ele e receba as orientações dEle. Receba as orientações dEle. Ele sempre estava orientando o povo para o que era melhor. Ele sempre estava orientando o povo para o melhor caminho. E eu e você precisamos da orientação de Deus. Precisamos da orientação de Deus em tudo. Precisamos da orientação de Deus no nosso casamento. Precisamos da orientação de Deus na educação de filhos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos de direcionamento de Deus. Não existe uma receita pronta de como educar filhos. Cada filho é de um jeito. E eu li, irmãos, uma mensagem essa semana e a mais pura verdade. É a nossa responsabilidade preparar os nossos filhos para a vida. Quando eles crescerem, eles precisam estar preparados para lidar com o mundo, para rejeitar o mundo, para servir a Deus, para priorizar Deus, para entender que Deus é a coisa mais importante na vida. Temos que passar isso para os nossos filhos. Alguns vão se perder, mas essa semente tem que estar plantada lá longe. Olha, eu vou fazer isso de errado, mas meu pai me ensinou que era assim. Minha mãe me ensinou que era assim. Precisamos de orientação de Deus lá no nosso trabalho, para lidar com as nossas coisas. Ou seja, toda a área da nossa vida precisamos de orientação.
E aí existem aqueles que buscam a orientação de Deus em tudo, e Deus vai conduzindo de forma abençoada, e tem aqueles que decidem por conta própria. Aqueles que agem de conta própria. Quando, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Entenda uma coisa, quando ele diz essas palavras, quando ele ora falando isso para Deus, sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser mais aquele Saulo que matava crente. Eu não quero ser mais aquele Saulo que matava pessoas. Eu não quero ser mais aquele Saulo que aterrorizava as pessoas. Eu não quero ser mais aquele Saulo que as pessoas temiam. Não, eu quero que esse Saulo morra. E a partir de agora eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Que não vivo eu, mas tu vive em mim a partir de agora. E quando nós tomamos essa decisão de servir a Ele, fazer a vontade dEle, ser direcionado por Ele, então, irmãos, nós vamos receber a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos receber. E terceiro e último, quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós recebemos da parte de Deus descanso. Repita comigo, descanso. Irmãos, Deus quer que nós também desfrutemos de descanso. Quem caminha com o Senhor, Ele vai proteger, Ele vai orientar e Ele vai te dar descanso. O povo estava ali caminhando no deserto, e Deus olhava para o povo e entendia o quê? Estão cansados, estão abatidos, já estão caminhando há dias. E Deus fazia o quê? Via ali o melhor lugar. Eu quero declarar que Deus tem sempre o melhor para você em nome de Jesus. O Senhor viu o melhor lugar e parava para o povo descansar. Diga comigo, descansar. Irmãos, aqui é um ponto muito importante que nós precisamos entender. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Sim ou não? E descansou no 7º. Sim ou não? Ué, mas Deus cansa? Deus cansa ou não? Ué, parece que está com um monte de dúvida aí. Deus cansa ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não cansa. Mas ali Ele nos ensina algo poderoso. Ele trabalhou 6 dias, intensificou no trabalho durante 6 dias, e no 7º dia Ele para um repouso. Ele nos ensina, irmãos, que não adianta a gente trabalhar intensamente. É necessário um tempo de pausa. É necessário um tempo para você desvincular daquilo que te preocupa, daquilo que é intenso, daquilo que te desgasta. Eu estou fazendo isso e isso, para com isso e agora para. Descanse ou fique parado. E depois Ele vem com essa orientação para o povo. No 7º dia eles descansavam, priorizavam adorar a Deus, agradecer o Deus Criador do céu e da terra e descansar. Então o descanso, irmãos, ele é muito importante para o nosso corpo físico, para a nossa mente e para o nosso emocional. E uma das coisas que mais cansa, irmãos, preste atenção, é a nossa mente. Começou a bagunçar os limites emocionais.
os limites espirituais. Isso vai afetar o seu corpo físico. Então o próprio Deus descansou, deu uma pausa, parou. E muitos de nós não faz isso. Pela minha experiência, irmãos, às vezes um jovem, ele vai vivendo uma vida relaxada, não dorme direito, não come direito, não tem uma vida saudável. Mas aí ele vai chegando nos 35 para cima, a conta começa a chegar, irmãos. Aí o negócio começa a complicar. E nós temos que cuidar, a Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso templo. Porque nós temos que oferecer a nossa adoração a Ele de corpo, alma e espírito. E muitos de nós, no contexto geral do ser humano, temos destruído a nossa vida com o estilo de vida, com a alimentação que nós comemos, com o horário que nós dormimos. Nós pode ver os nossos avós ou bisavós chegaram aí a 80, alguns 90. Sim ou não? Tem alguém aí que... Ué, não tem não? E como que era a vida deles, irmãos, antes? Que hora que eles dormiam? A regra básica era: dorme a hora que escurece e acorda a hora que amanhece. Clareou, levanta. Quantas horas dava de sono, pelo menos? 10, 12 horas. Só que eles também trabalhavam praticamente 10, 12 horas. E por que que eles tinham saúde? Porque dormia o suficiente. Dava o repouso necessário para o corpo. E hoje nós dormimos que hora? Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E segundo os médicos, irmãos, o sono saudável que repara o corpo é até meia-noite. Aí a pessoa fala: não, vou dormir 3 horas da manhã e vou levantar 1 hora da tarde. Aí você acorda 1 hora da tarde, parece que mais cansado do que você deitou. Sim ou não? Porque o dia não foi feito para dormir. Tem uns que não tem escapatória aí por causa do serviço, né, Luciano? Luciano não tem escapatória não, ele tem que dar um jeito de compensar isso aí de outro jeito. Mas tem muitos de nós, irmãos, que tem jeito. Isso aí, só essa questão do sono vai ajudar você a ter uma vida mais saudável. Vixe, eu vi uma reportagem essa semana, até estava falando com a minha filha. Jovens que dormem no horário certo, que eles falam máximo 9, 10 horas da noite, ele tem muito mais desempenho no trabalho, na escola, na faculdade, do que os que dormem de madrugada. E a maioria de nós sabe disso, mas nós estamos confortáveis e vai empurrando com a barriga. Mas o que eu quero dizer para concluir aqui, irmão, cuide da sua saúde, é preciso repousar, é preciso descansar. Eu estava até orientando uma pessoa lá de Itajá. Eu falei: rapaz, eu vou pegar férias agora. Eu preciso arrumar um serviço para não trabalhar nessas férias. Eu falei: pelo amor de Deus. Nunca tirou uma férias, irmãos, para descansar, fazer uma viagem. Irmão, nós temos que fazer isso. Pegou férias, vai curtir, nem que for o salto ali, entendeu? Chega lá com a família, nós estamos de férias. Põe a churrasqueira para funcionar, vai tomar um banho na beiradinha ali. Fica lá o dia inteiro, curtindo a sua filha, o seu filho. Vai brincar de futebol com o seu filho, com a sua filha. Vai para algum lugar, irmãos. Férias dentro de casa não é férias. Programa: ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ué, e quem tem? Fala quem tem, que eu vou pedir emprestado. Ninguém tem, o negócio está apertado. Mas você já ouviu falar em programação? Programa. Não dá para viajar em 2027?
programa uma viagem para 2028. Se Jesus vir, você viaja para a glória. Se ele não vir, você vai para a viagem que você programou. Amém? Programa, irmãos, programa. Tem muito pacote aí para você pagar em 24 vezes, 36. Faz alguma coisa. Repouse, pare, descanse. Tira tempo para a família. Então, irmãos, além de Deus proteger, orientar, Ele também nos dá descanso. Ele quer que nós descansa nele e descansa. Como o povo lá parava, montava a tenda e ia repousar, ia descansar. Amém? Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Cuida do templo do Espírito Santo. Vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Vamos caminhar com Ele, dentro da orientação dEle, dentro do cuidado dEle, da proteção dEle, do descanso dEle. A vida não é só trabalhar, irmãos. Deus está falando ao meu coração para alguém aqui, não é só trabalhar. Eu já contei aqui, irmãos, eu entrei, como eu venho de família muito pobre, e eu ficava muito insatisfeito com a vida que a minha família tinha, meus pais, uma vida muito simples, muita dificuldade, e eu declarava que a minha vida ia ser melhor, que eu ia lutar para ser melhor. Eu entrei no frigorífico e comecei, irmãos, entrei num consórcio e passava apertado e segurando. Compra um trem, compra outro trem e compra. Quase não saía com a minha mulher, não pegava férias, não descansava, só comprando coisas, adquirindo coisas. Aí, quando eu descobri o problema do rim, fui iniciar um tratamento em Rio Preto e eles entraram com uma dosagem muito alta de corticoide e passados uns dias eu entrei em coma. Não morri por um milagre, os irmãos sabem tudo a história. Não morri porque Deus deu sabedoria para Érica e direcionou a ambulância. Qual que é aquela que vai o médico junto? UTI móvel. Não tinha, ela ia mandar uma qualquer, mas Deus já preparando, não tinha. Só tinha aquela e ela organizou na época para ir essa. Poderia até dar problema aqui, se tivesse uma outra emergência. E ela preparou e eu fui. Os irmãos sabem, eu tive 3 ou 4 paradas cardíacas. Até disseram, vamos levar ele de volta, para vocês não terem custo com funerária. E meu pai, minha mãe, minhas irmãs e tudo orando. Resumindo, eu cheguei em Rio Preto, o médico falou, gente, como vocês me trazem um homem morto? Por que vocês não trouxeram antes? A diabetes dele está lá, 1246. 1246. Eu não sei que eu já mudei o número, mas eu acho que nos últimos 6 anos eu estou falando esse número. Mas vamos lá. Mas resumindo, irmãos, eu entrei em coma. E fiquei 6 dias em coma e o médico diz, olha, se ele não morrer, ele vai ficar surdo ou cego definitivo pelo tanto que subiu a diabetes. Vocês trouxeram o cara quase morto. E a igreja, vocês orando tudo, Deus fez eu voltar. Foi um processo de 3 meses, eu só via vulto, não conseguia andar direito, tive que refazer tudo. Mas o que eu quero? Eu estou falando tudo isso para chegar nesse assunto. Aí eu fui refletir sobre a minha vida. Falei, caramba, se eu morresse agora, tinha um monte de coisa que eu queria ter feito com a minha esposa e eu não fiz. Nessa época eu não conhecia nem a praia ainda. Pensando, rapaz, se eu tivesse morrido, o Ricardão que ia para a praia com a minha mulher. Às vezes o cara ia vender uma das minhas casas, comprar uma caminhonetona, andar aí com a mão para fora com a minha mulher ainda. Ia pegar o meu dinheiro, comprar um colar de ouro para ela, um relógio, dar para ela e ela falar, rapaz, mas meu marido é bom demais. E o trouxão lá,
enterrado. Vocês riem, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar lutando para ter uma coisinha ou outra, mas eu vou viver hoje, eu não sei o amanhã. Eu não estava esperando aquele trem, pá. Você está entendendo, irmão? Então, vamos fazer plano para o futuro, mas vamos viver o hoje, meu amigo. Porque às vezes você é um marido aí que só quer trabalhar, e não aproveita a mulher, o Ricardão vai aproveitar depois. Viu? Isso não é maldição, não, é só lógica. Tá bom? Planeja, se organiza. Se coloque de pé. Aí eu fiquei mais esperto, irmão. Fique esperto os homens aí. As mulheres também, fique esperto. Tem umas mulheres aí, ó. Munheca mais do que... Sabe aquele rio Paraná que nós passa lá para ir para o estado de São Paulo? Tem umas mulheres também que se passar nadando lá com um sorrisal, chega sequinho lá do outro lado. Então viva, amém? Planeje o futuro, mas se ele não chegar, você vai estar vivendo. Amém? Então, vamos continuar caminhando com o Senhor para ter a proteção dele, a orientação e, acima de tudo, o descanso. Planeje sua vida, os seus sonhos, seus projetos e apresenta ao Senhor que Ele é fiel para te abençoar e te dar vitória para sua casa e para sua família. Amém? Fale com Deus nesta hora. Talvez você está um pouco distante dEle. Talvez você não tenha caminhado com Ele. Às vezes você caminha um quarteirão, já escapa, já está sozinho. Fale com Ele aí, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero viver cada propósito que o Senhor tem na minha vida. Alinhe os seus propósitos com os propósitos que Deus tem na sua vida. E aí, irmãos, vai ser uma bênção. Fale com Ele agora, abre o seu coração, clame por Ele. Peça para Ele entrar na tua casa, na tua família, para Ele fazer parte dos seus sonhos, seus projetos, para Ele desamarrar tudo aquilo que está amarrado, para Ele conduzir a sua vida como conduziu o povo. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, a tua igreja. Tu conhece, Pai, como cada um chegou aqui. Tu sabes, Pai, o que cada um enfrentou durante essa semana. Talvez, Pai, enfrentaram dias difíceis, perseguição, lutas, adversidades. Talvez, Pai, alguém que está aqui chegou a dizer que não suporta mais, que não tem aguentado mais tanta luta, tanto problema, às vezes dificuldades financeiras. Talvez, Pai, tem pessoas aqui que esse ano mal começou e tem sido um ano difícil, tem sido um ano de adversidade. Começou com muita luta, com muitos problemas, perseguições, mas o Senhor, Pai, é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é no Senhor que nós confiamos. Nós clamamos, Pai, nesta noite, porque nós queremos, Pai, caminhar contigo, assim como aquele povo, Pai, caminhou no deserto e viveram coisas extraordinárias na tua presença. É isso que queremos nesta noite, é isso que queremos para a tua igreja, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar provendo sobre a nossa vida, que o Senhor esteja nos protegendo, que o Senhor esteja, Pai, nos orientando nos momentos difíceis, nos momentos que precisarmos tomar decisão, que o Senhor, Pai, nos conduz, nos mostra, nos direciona, aquilo que for para dar certo, que o Senhor traz paz para o nosso coração. Quando não for da tua vontade, Pai, nos tira disso, nos livra disso,
Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, que nós possamos viver, Pai, dias de bênção com a nossa família, com nossos filhos, que o Senhor, Pai, possa estar restaurando famílias, restaurando casamento, abençoando, Pai, pessoas que precisam de um marido, de uma mulher, pessoas que têm orado, Deus, para ter um casamento, e um casamento abençoado. Pai, nós entregamos tudo em teus cuidados, nós entregamos todas as nossas preocupações nas tuas mãos, e que o Senhor, no nome de Jesus, Pai, venha mover sobre cada família, venha mover na família, trazendo paz, libertação, que o Senhor venha mover no trabalho, tirando toda perseguição, trazendo paz para aquele ambiente, prosperando aquele lugar, abençoando, Pai, o salário de cada um, que venha prosperar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor esteja abençoando os filhos, que o Senhor esteja abençoando os projetos, e no nome de Jesus, Pai, nós declaramos que 2026 será um ano de coisas maiores na nossa vida, coisas maiores na nossa vida espiritual, na nossa vida material, no nosso casamento, que tudo que nós colocarmos as mãos venha prosperar, para que o teu nome seja glorificado, Pai, porque toda honra, toda glória é para o Senhor. O nosso sucesso é honra e glória para o Senhor. A nossa vitória é a vitória do nosso Senhor. Assim oramos, Pai, e eu declaro sobre cada vida, sobre cada família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Só você que crê, diz amém. Senta só um minutinho.